Trabalhadores ambulantes de São Paulo estão enfrentando um grave problema neste período de quarentena: a falta de dinheiro para itens básicos, como a alimentação. A reportagem é de Daiane Ponte. A quarentena no estado de São Paulo começou oficialmente no dia 20 de março e os trabalhadores ambulantes estão sentindo na pele os impactos. Temos recebido muitos vídeos dos ambulantes reclamando de não saber o que fazer para pagar suas contas. Sabemos que a maioria dos permissionários ambulantes e dos ambulantes em geral precisa muito de uma ajuda para, no mínimo, ter o que comer. Algumas medidas têm sido adotadas para auxiliar trabalhadores que não têm nenhuma renda neste momento de pandemia. No Paraná, por exemplo, a merenda escolar será mantida para milhares de alunos. E na capital paulista, pessoas de baixa renda terão isenção na conta de água por 90 dias. Para não ficar sem luz e água, conseguir manter minimamente o acesso básicos aos direitos e também manter mínimas condições de cuidar da sua saúde, a gente precisava proibir corte de luz e água e, de preferência, isentar, porque é um problema comum a todos. Tem muitas famílias que dependem das crianças irem à escola para comer também, então a situação é muito emergencial mesmo. E a ideia é que a gente consiga expandir de 3 meses para 6 meses o auxílio e garantir que não tenha alterações para que se reduza esse acesso que foi proposto, costurado e conquistado na semana passada na Câmara. O que tiver de medida emergencial para garantia de direitos básicos já é uma grande conquista. Então, a renda básica está vindo aqui como um direito básico das pessoas poderem atravessar essa crise, garantindo pelo menos o alimento de todos os integrantes da família. Precisamos da ajuda do governo. Existe um projeto que está em andamento, só precisamos que seja concretizado. Essa é a nossa esperança. As redes de apoio a esses trabalhadores têm feito um apelo de solidariedade a toda a sociedade para ajudá-los num momento tão difícil. Uma vaquinha online buscando arrecadar para comprar artigos de primeira necessidade, como comida, remédio, enfim, o que for, artigos de limpeza, coisas mais importantes. Então, a gente tem organizações em 9 estados do Brasil e a gente vai repartir essa vaquinha nas nossas associações e sindicatos. Trabalhadores do setor de aviação denunciam demissões em massa devido ao novo coronavírus. A reportagem é de Camila Piacese. Cerca de 13% dos aeroportuários do setor administrativo já perderam vínculo empregatício ou sofreram redução salarial. E, segundo o Sindicato dos Aeronautas e dos Aeroviários, a previsão é de que pilotos, comissários de bordo e mecânicos de avião também sejam demitidos. Hoje vários postos de trabalho estão sendo fechados no aeroporto devido a essa pandemia, né? Por o aeroporto ter se tornado uma área de risco. Então, isso tem fechado vários postos de trabalho, os trabalhadores têm perdido o seu emprego, e essa pandemia atingiu direto esses trabalhadores aeroportuários e aeroviários, e também os aeronautas. O Sindicato Nacional dos Aeroportuários, ao prever uma crise no setor, se antecipou e fez acordos com as empresas gestoras dos aeroportos para tentar preservar ao máximo os postos de trabalho. Hoje, 80% dos funcionários trabalham de forma remota. Prevendo que isso fosse acontecer, o Sina se antecipou e fez acordos com algumas empresas e a Infraero, no sentido de minimizar esses impactos e preservar os postos de trabalho. Já para os aeroviários e aeronautas, a situação é pior. Os trabalhadores da Latam assinaram um acordo coletivo de licença não remunerada por 15 dias e a Gol encaminhou proposta ao sindicato que está sendo avaliada. Pela alta do dólar, pelos preços das dívidas das empresas ser todo em dólar. E o dólar está lá em cima, né? Então, com isso, as empresas também estão correndo esse grande risco de falir. E o sindicato e os trabalhadores, eles estão sendo bem aceitos os acordos, está sendo bem flexível, né, devido a esse momento que o mundo vive. Amanhã, dia 31 de março, se completam 56 anos do golpe civil-militar que instaurou por 21 anos a ditadura no Brasil.
Movimentos sociais organizam uma vigília virtual para relembrar o golpe de 1964 e em defesa da democracia. A convocação partiu de intelectuais e ativistas de diferentes movimentos sociais pelo direito à memória, verdade e justiça. Serão 24 horas de ações pela internet para que a violência de Estado que ocorreu durante a ditadura não seja esquecida. Nesse 31 de março, junto com lideranças e ativistas de vários coletivos, movimentos, entidades, centrais e partidos pelo Brasil afora, nas redes, nas janelas, nas lajes, nas varandas, estaremos na luta, na vigília pela democracia. Ditadura nunca mais. É importante nessa data nós repudiarmos não somente o que ocorreu no passado, lembrarmos, trazermos a memória daqueles que combateram a ditadura militar, aqueles que tombaram, aqueles que foram perseguidos, mortos, enfim, torturados, exilados, desaparecidos, executados, violentados por aquela ditadura militar. A programação começa com um tuitaço nas redes sociais à tarde e um barulhaço às 8h30 da noite de amanhã. A vigília pela democracia inclui ainda debates online e shows. Fechando a programação, a tarde do dia 1º de abril será dedicada à exibição de filmes. Entre os títulos escolhidos estão o documentário Torre das Donzelas, com a participação da ex-presidente Dilma Rousseff, e dos longas Deslembro e Trago Comigo. A vigília servirá também como denúncia do comportamento considerado ditatorial do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia de Covid-19, ao não dialogar com os demais poderes e a se recusar a seguir as orientações dos organismos internacionais de saúde. E também para combater as tentativas de revisionismo histórico de alguns membros do governo federal que negam os horrores de 21 anos de ditadura no Brasil. Não dá para a gente aceitar uma reavaliação do que foi a ditadura militar. Ela foi bárbara, ela foi cruel, ela foi desumana, ela foi fascista. No momento que o Brasil se assusta e vive o problema do coronavírus, ele se coloca numa posição inadmissível. Ele manda abrir as escolas, funcionar as escolas, ele não compreende como os governadores do Estado têm posição diferente. É uma atitude criminosa. Isso não é possível. Democracia, liberdade, direitos humanos devem imperar hoje e sempre. O recado é de não deixar esquecer para que nunca mais se repita. Cada um, no seu apartamento, na sua casa, faça alguma manifestação, dê algum sinal, algum ruído, alguma expressão para reafirmar a soberania popular, o povo, a democracia, contra as ameaças que são sobre ela. Em todo o mundo, a cobertura da imprensa tem pautado o debate público em relação à pandemia do coronavírus. No Brasil, grandes jornais vêm ecoando o coro antibolsonarista, principalmente pela omissão do presidente em reconhecer a gravidade da Covid-19. Mas no que diz respeito à economia, a mídia pouco aborda as medidas econômicas e de austeridade do governo federal. Acompanhe na reportagem de Pedro Estropaçolas. Vocês estão aqui trabalhando, tem que ir em casa. Em meio à pandemia gerada pelo novo coronavírus, grandes jornais vêm ecoando o coro anti-bolsonarista em suas coberturas diárias. Tornaram-se habituais, por exemplo, a veiculação dos panelaços e das irresponsabilidades do presidente em relação à saúde pública. Mas apesar dos grandes meios de comunicação alertarem para o despreparo do governo, as medidas econômicas não são questionadas. É assim que avaliam especialistas do campo econômico e da comunicação. Eles mantiveram durante esse ano primeiro do governo Bolsonaro o apoio às reformas, então a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Ao mesmo tempo que parte desses veículos assumiu a linha de frente de crítica às medidas tomadas pelo governo no combate ao coronavírus, você teve relativizações no campo da economia. Ele está sendo criticado por uma faceta do governo dele, que é essa que tem a ver com a crise sanitária, É a falta de um pacto sanitário, de compreensão de que o problema da propagação do vírus tem muito a ver com o problema do não isolamento social. Então, dá para dizer que é a primeira vez que a mídia se comporta, pelo menos nos últimos tempos, dessa forma meio híbrida. Ou seja, ela disputa politicamente
um setor da base de sustentação do Bolsonaro, que é esse setor mais vinculado ao Olavo de Carvalho, mais vinculado ao papel reacionário de algumas ideologias da igreja pentecostal, evangélica brasileira, mas, por outro lado, ela dá total apoio à pauta política e à pauta econômica do governo Bolsonaro. Em todo o mundo, a pandemia do novo coronavírus vem gerando impactos nos mercados internacionais. Nildo Orix, professor de economia da Universidade Federal de Santa Catarina, vê com preocupação a capacidade do Brasil em superar a crise, principalmente em decorrência dos déficits fiscais acumulados a partir de 2016. O sistema de saúde, o sistema sanitário e todas as condições gerais estavam degradadas. Então, nós estamos submetidos a essa dupla gestão tecnocrática da crise, com uma versão de direita aberta, encabeçada por Bolsonaro, e agora uma versão liberal progressista, encabeçada, nada mais, nada menos, pelo governador Dória, que está atuando aqui em favor dos interesses da transnacionalização da economia e do mesmo programa que pratica Paulo Guedes, que unifica os dois bandos. Já Juliane Furno, doutoranda em economia pela Universidade Estadual de Campinas, considera que o Brasil pode se utilizar do aparato estatal para lidar com a recessão, conquistas da Constituição de 88 que as medidas neoliberais do ministro Paulo Guedes ainda não foram capazes de desmontar. Num estado de crise de um fator exógeno como esse, só se salvam aqueles estados que podem contar com soberania monetária, como é o caso do Brasil, que podem imprimir moeda, que podem fazer política de aumento do déficit primário de endividamento do Estado para garantir a vida das pessoas, que podem fazer política de transferência de renda. Mesmo questionando a negligência da imprensa em tratar das pautas econômicas, Renata Miele, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, reconhece que o momento é de fortalecer a prática jornalística, que corre risco, especialmente após o último pronunciamento de Bolsonaro em rede nacional. Atacar e dizer que esses meios de comunicação estão usando a pandemia para sabotar o governo dele, quer dizer, é um crime ele dizer uma coisa dessa, né? Pelo menos nos marcos da democracia desde 1988, eu não acho que nenhum presidente da República, por mais criticado que tenha sido, usou uma cadeia nacional de rádio e televisão para atacar a imprensa. Enquanto os números de contaminados e mortos por Covid-19 começam a se acelerar, assistimos a um governo lento para tomar decisões que protejam a saúde das pessoas e garantam uma renda de segurança para os 12 milhões de trabalhadores desempregados e os 40 milhões que trabalham na informalidade. O que deve ser feito para que essas famílias não sejam largadas à própria sorte? É o que você acompanha depois do intervalo. Não saia daí. A população precisa ficar em casa, respeitando as recomendações da ciência, dos profissionais da saúde e a experiência internacional. A recomendação consta de nota divulgada hoje por entidades como a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados e a Comissão Dom Paulo Evaristo Arnes. Ainda conforme a nota, a campanha de desinformação desenvolvida pelo presidente da República, conclamando a população a ir para a rua, é uma grave ameaça à saúde de todos os brasileiros, pois a hora é de enfrentamento da pandemia com lucidez, responsabilidade e solidariedade. Não deixemos que nos roubem a esperança, concluem os autores do documento, que também é assinado pela Academia Brasileira de Ciências, a Associação Brasileira de Imprensa e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Trabalhadores estão em conversações com a Confederação Nacional da Indústria sobre medidas de proteção nessa fase de pandemia. A revelação é do presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre. A CUT e as demais centrais sindicais tiveram uma importante reunião com a Confederação Nacional da Indústria. A pauta é a preservação do emprego dos trabalhadores, a manutenção da vida e a preservação do nosso sistema produtivo. Essa é uma condição fundamental para superarmos essa crise que nós estamos vivendo. Fiquei feliz porque houve um grande consenso de que a política de isolamento é muito importante ser mantida nesse momento em que o vírus tem seu pico de contaminação.
As próximas 2 semanas, infelizmente, será de avanço da contaminação. Por isso, todas as entidades concordam de que a política de isolamento é de fundamental importância. Então, não saiam das suas casas. Acordou-se também de que a preservação dos empregos, enquanto durar essa crise, também é fundamental. Por isso, a CNI vai orientar todos os seus sindicatos, as empresas que são filiados a ela, a não tomarem nenhuma decisão em relação ao emprego sem antes negociar com os sindicatos. É importante que a gente supere a crise mantendo os empregos. No Rio Grande do Sul, trabalhadoras da economia solidária confeccionam máscaras para pessoas carentes. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A cooperativa Univens, formada por 23 mulheres da periferia de Porto Alegre, produziu 600 máscaras para distribuir nos postos de saúde da região. Trabalhadores como motoboys que seguem tendo que trabalhar também receberam. Então fizemos essa produção, cortamos ela de forma coletiva e distribuímos, e cada uma das costureiras fez em suas casas e entregamos então aos postos e também a essas famílias. É uma ação que tem nos marcado muito profundamente, porque o nosso espírito sempre foi de construir junto com a comunidade. Nós temos um compromisso com quem mora ao nosso lado, para que exatamente nós possamos voltar depois desse vírus todos com saúde, com vida, para tocar pela frente. Sabemos que é um momento difícil, que cada um tem que se cuidar e quanto mais puder ficar em sua casa, melhor. E ao mesmo tempo a gente também tem essa compreensão de que a política pública ela tem que chegar nas pessoas que não podem ter essa opção de ficar em casa. E são, de modo muito especial, são os que trabalham com o material reciclado, os catadores, os trabalhadores autônomos e também os que tinham sua renda muito por vendas nos bairros, nas vilas e que agora acabam sendo prejudicados. Então, fazer com que chegue essa renda até as pessoas é poder dar um mínimo de tranquilidade para que possam cuidar da sua família e da sua saúde. Também, pela desigualdade que vivemos, é uma boa hora de que os grandes empresários possam estar colocando na mão dos trabalhadores uma segurança para passar nesse momento. Então, talvez seja um momento que o mundo nos chame, nos faça discutir de fato por que essa sociedade é tão desigual. E com certeza muitos estão com uma boa gordura dessa riqueza e que nesse momento ela tem que se fazer presente. E ao mesmo tempo nos chama para que a gente cuide do planeta, porque ele também grita por cuidados. E quando nós fazemos essas máscaras com algodão orgânico, estamos dizendo que é possível sim fazer um mundo com mais cuidado, para que de fato esses vírus e essas pragas que de tempos em tempos ameaçam a humanidade, nos faça com que a gente mude de comportamento. E esse é o grande desafio. Essa é a construção que fazemos na economia solidária. Poder trazer produtos saudáveis, poder ter atitudes diferentes e atitudes que façam com que a gente possa ter dias melhores. Nós estamos refletindo muito nesse momento para que, quando passar esse vírus, nós tenhamos uma humanidade melhor. Em vez de promover manifestações dentro de automóveis com ar-condicionado para que os trabalhadores voltem a andar em ônibus lotados, os apoiadores de Jair Bolsonaro devem pressionar o governo em busca de benefícios, especialmente para pequenas e microempresas. A avaliação é do comentarista político João Caires. A disfarçatez de pessoas que estão convocando carreatas para reabrir o comércio, para colocar a economia na normalidade, para que as pessoas saiam do isolamento no meio dessa epidemia, na verdade, pandemia de coronavírus, a disfarçatez é tanta que eles colocam no seu chamado, nos memes que estão publicados nas redes sociais, não saiam dos carros. Ou seja, eles estão convocando uma carreata porque dizem que acreditam que isso vai ser só uma gripezinha, como disse o presidente Jair Bolsonaro no seu pronunciamento. Se eles acreditam nisso, por que não fazem uma passeata, que saiam juntos, que saiam abraçados? Mas não, eles, do alto dos seus carrões luxuosos, com vidros fechados, ar-condicionado ligado, querem que os trabalhadores voltem ao trabalho de ônibus superlotado, de metrô superlotado, para que todos se contaminem. Se eles realmente acreditam no que o presidente está falando, que vão às ruas, façam passeatas e não carreatas. E assim, ainda bem que a justiça está pondo
os pingos nos is em alguns lugares. Alguns estados já entraram com representação e proibiram aquela propaganda oficial do governo que foi feita sem licitação a um custo de 4,8 milhões de reais, dinheiro esse que poderia ser, né, diretamente ligado para a compra de respiradores, que vamos sentir falta deles se a epidemia pegar de fato, porque o que mais precisa para tratar dos sintomas do coronavírus são respiradores artificiais. Então é isso, essas pessoas perderam completamente a vergonha e estão vendo agora o valor de cada trabalhador. Perceberam que máquinas paradas e sem gente para atender as pessoas, eles não têm aquele lucro exorbitante que sempre tiveram. Ao invés de pressionar o governo para justamente financiar os micros, pequenos e médios empresários, como estão fazendo vários países do mundo, inclusive o presidente Trump, ao qual Bolsonaro disse que I love you, segundo informações, ele deveria seguir Trump, que está destinando 500 bilhões. Na verdade, os Estados Unidos, 500 bilhões de dólares para as empresas. Mas os Estados Unidos fez um pacote, como eu falei outra vez aqui, de 1 trilhão. E 250 bilhões de dólares vai diretamente para a população. Então, esses empresários, essas pessoas que estão convocando essas carreatas, deveriam sim pressionar o governo a fazer isso, esse tipo de medida que está sendo feita em vários países do mundo, inclusive país pequeno como El Salvador. Não querer obrigar as pessoas a voltarem a trabalhar, tendo o exemplo que comentei ontem sobre a Itália. São pessoas que, a meu ver, ou são sem juízo, ou são mesmo cara de pau, a tal ponto de chamar uma carreata e avisar para as pessoas não saírem dos carros. Acompanhe como fica o tempo nesta terça-feira em São Paulo e outras cidades. Tempo parcialmente nublado com aberturas de sol durante esta terça-feira em São Paulo. Máxima de 29 graus e mínima de 18. Pequenas chances de chuva. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta extremo. O mesmo acontece em São Bernardo do Campo. Sol entre nuvens com possibilidade de chuvas à tarde em algumas áreas. Com máxima de 29 graus e mínima de 18. Já em Mogi das Cruzes, variação de nuvens pela manhã com sol no decorrer desta terça. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Máxima de 28 graus e mínima de 18. Em Brasília, tempo abafado e parcialmente nublado nesta terça, com pancadas de chuva isoladas que poderão ser fortes. Máxima de 30 e mínima de 17 graus. O país pegando fogo com milhões de desempregados, com economia estagnada e sem perspectivas de um melhor crescimento já antes da Covid-19. Entrega de patrimônio nacional que põe em risco a soberania do país. Mas tudo isso parece não abalar o atual presidente da República. Com tantas respostas a serem dadas pelo chefe maior da nação, Bolsonaro prefere seguir atacando a imprensa. E é sobre o papel da imprensa e a cobertura que ele vem fazendo que nós vamos falar no próximo bloco. O seu jornal volta no minuto. Até já! E a Europa segue concentrando o maior número de mortes em decorrência da Covid-19. São 2/3 do total mundial de mortes. A Itália segue sendo o país mais castigado, somando praticamente 11 mil óbitos. As mortes provocadas pelo novo coronavírus passam de 31 mil em todo o mundo e a pandemia mantém um rastro de destruição na Europa. O número de vítimas fatais na Espanha voltou a bater recorde neste domingo, apesar das medidas de confinamento. O país registrou 834 mortes nas últimas 24 horas e o total de vítimas fatais já supera 6.500. O número de infectados diagnosticados passa dos 78 mil, mas analistas advertem que os casos reais devem ser ainda maiores.
No sábado, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou que os setores não essenciais devem paralisar as atividades durante 2 semanas para reduzir os riscos de contágio. Estudantes e entidades estudantis denunciam o abandono da moradia para alunos de baixa renda da USP. Confinados no local em razão da pandemia de coronavírus, os estudantes relatam que a reitoria tem ignorado a situação precária em que vivem. A reportagem é de Leandro Chaves. Estudante do 9º semestre de Pedagogia, a Cacau é uma entre os 1.500 alunos da Universidade de São Paulo que moram no CRUSP, o centro residencial da USP. Isolados desde que as medidas de prevenção por conta do coronavírus começaram a valer, os alunos reclamam da falta de itens básicos para a higienização. Eles disponibilizaram um dispenser na entrada de cada bloco. O álcool já acabou no sábado, ainda não foi reposto. A gente teve um problema aí na semana do primeiro caso confirmado. A gente do bloco F, nós ficamos 6 dias sem água, então a gente não tinha como lavar a mão, não tinha como dar descarga, não tinha como tomar banho, não tinha álcool em gel. A falta de manutenção também preocupa. Nestes vídeos enviados à reportagem, é possível ver fogões deteriorados. Nas pias faltam torneiras e as fiações estão expostas. Esses são os espaços que a gente não pode fazer manutenção e que eles dizem que a gente cuida mal. As coisas, quando não tem manutenção, elas vão se desgastando com o próprio uso, né? Então precisa fazer manutenção permanente para que as coisas sigam tendo condições de uso. A falta de internet nas residências também dificulta que os alunos continuem assistindo às aulas online durante a quarentena. Em primeiro lugar, é a reivindicação de ter salas e espaços de estudos. Então, para que os alunos consigam acessar a internet e acompanhar muitos cursos agora adotaram aulas à distância, depende um pouco da unidade, do curso e do professor, essa questão das aulas à distância na USP. As coisas estão bastante descentralizadas, mas para que os alunos consigam acompanhar. Moradores do conjunto protocolaram uma carta na reitoria cobrando medidas e fizeram um apelo ao corpo de docentes. Em nota, a SAS, que é a Superintendência de Assistência Social da USP, reconheceu os problemas na limpeza e higienização e alegou atraso na entrega de álcool e gel pelos fornecedores. Em relação à internet, a SAS concordou que a rede de Wi-Fi dos apartamentos é precária, por conta da construção ser antiga e as paredes muito grossas, e prometeu instalar uma antena interna em cada corredor para ampliar o sinal. A gente defende que essas aulas também sejam gravadas, disponibilizadas, e que os estudantes eles não tenham prejuízo. Eu acho que o principal ponto nesse momento de calamidade pública, nesse momento de caos, é que a gente garanta que os alunos não sejam prejudicados nas mais diversas instâncias. O governo da Índia determinou isolamento absoluto para combater o coronavírus e apresentou um pacote de medidas para os trabalhadores que ficaram sem renda. Porém, os benefícios não estão garantindo sequer a subsistência dos mais pobres, que sofrem com a fome e a desnutrição. Acompanhe a reportagem. Quase 200 milhões de pessoas passam fome ou estão subnutridas na Índia. O cenário, que já era grave, está se tornando insustentável após uma semana de quarentena. O governo determinou isolamento até 15 de abril por conta do coronavírus, mas os auxílios sociais anunciados são insuficientes para garantir a subsistência dos trabalhadores. Esta professora lembra que os índices de desnutrição na Índia são mais altos que no continente africano desde a década de 80. We have had economic growth, but along with it we have seen a loss of livelihoods, increasing unemployment and increasing inequality. So one problem still remains that many people are not able to afford good food. So they might not be dying of starvation as they were earlier, but they are not getting good nutritious food. 400 milhões de indianos atuam na informalidade. Muitos deles começam a sair de casa, contrariando a ordem do governo, porque precisam colocar comida na mesa. As mulheres são as mais prejudicadas. Mesmo antes da quarentena, 51% já apresentavam anemia por falta de nutrientes. When there is not enough, then men get more than women do, or boys also get more than girls. For example, if there are 3 eggs
and there are 5 people in the family, it's more likely that the male members get those eggs than the female members do. Para a secretária nacional da Central Indiana de Sindicatos, a medida mais importante até agora foi a garantia de um suprimento mensal aos mais pobres, 5 quilos de farinha ou arroz por pessoa e 1 quilo de lentilha por família. Apart from that free ration, there is, we can even say that there is nothing much for the poor people. And that also 1 kilo of dal for a full month for a family. So this is not enough for a lockdown. O benefício é concedido aos 230 milhões de indianos que estão no cadastro de vulnerabilidade. Isso significa que ao menos 170 milhões de informais ficaram de fora. Também foram anunciados auxílios a idosos, pessoas com deficiência e agricultores, além de empréstimos a juros zero durante 3 meses. A sindicalista diz que o governo precisa aumentar urgentemente o valor e a abrangência dos benefícios. The people will be coming out on the street in spite of the corona because the hunger, people will be forced to come out on the streets. We expect that we will not be going to that extent, but the government will show some sense at least. Por enquanto, não há sinais de mudança e a polícia segue reprimindo e constrangendo cidadãos que rompem a quarentena. A economia cresceu por 5 anos seguidos durante o mandato do primeiro-ministro Narendra Modi, mas nunca houve um programa efetivo de combate à fome. Com a queda no ritmo da economia, as perspectivas são ainda piores. As the slowdown is going on, they're repeatedly only thinking of how to make lives better for the corporate by giving them incentives and concessions, whereas even the corporate is not responding anymore because there is no demand. So they are not investing, but the government keeps appealing to them to invest. So it is a government which is representing the rich. O pacote custará o equivalente a 100 bilhões de reais. Se o montante fosse distribuído igualmente, seriam R$ 42 por mês para cada indiano pobre durante 3 meses.